Oi, meus amores! A nossa aula de hoje, esses lindos enfeites para geladeira natalino. Olha que lindo! Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma tesoura, também vou precisar de uma agulha 1,35. Eu vou precisar de 12 pérolas, meia pérolas, né? Número 4. E se você for trabalhar com arrebite douradinho, eu vou precisar de 16, número 4, tá? Para cada bolinha. Também vou precisar de 3 bolinhas de diâmetro 25 de isopor, certo, gente? Também vou precisar de um ímã e uma cola quente. Também vou estar usando a linha 9153 Charme da Círculo. Eu vou usar também a linha Anne na cor 5767 Anne. Também vou estar usando a linha Anne com brilho dourado na cor 3635. Olha como eles são lindos, gente, super delicado. Você pode estar trabalhando também em outras cores, para quando passar o Natal, né, você continuar usando. Olha que maravilha, muito delicado e muito econômico, dá para ganhar um dinheirinho até que bom, viu, gente? Lembrando que a aula de hoje são esses enfeites natalino para geladeira. Vamos começar a nossa aula com um cordão de 8 correntinhas, na linha Charme, certo? Na cor 9153. Eu vou trabalhar um cordão de 8 correntinhas, vou virar e laçar a primeira correntinha inicial, fechando com um ponto baixíssimo. Eu vou subir com 3 correntinhas. As 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Então, eu vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, a gente vai ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos. Chegamos no nosso primeiro pontinho, que é a correntinha. Nós não vamos laçar o meio dela, viu, gente? A gente vai pegar apenas uma argolinha da correntinha, olha, e fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha e volto no mesmo pontinho de base, lembrando que a gente vai laçar apenas uma argolinha e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. De cima para baixo, eu vou pular 5 e laçar a primeira correntinha, que é a sexta, olha. Vou virar e fechar com um ponto baixíssimo. Olha aqui, ó, formando um pequeno círculo. Então, eu tenho um ponto baixo e um pequeno círculo. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 14 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos. Então, 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no meu pequeno círculo e trabalhar 13 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos, certo, gente? Então, dentro desse pequeno círculo, nós temos que ter 14 pontos altos. Olha como ficou. Então, nós trabalhamos um cordão de 6, fechamos com um ponto baixíssimo, voltamos no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, trabalhamos um cordão de 6 correntinhas, viramos, laçamos a primeira com ponto baixíssimo, trabalhei 3 correntinhas, voltei lá no pequeno círculo, trabalhei mais 13 pontos altos. Então, nós temos um total de 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Eu vou pular, vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou pular 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu pulo 5 e laço o sexto. Olha, laçando apenas uma argolinha, tá vendo? E vou sobrepor um ponto baixo. Novamente, eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. 3, 4, 5,
6. Eu vou pular 5 de cima para baixo, laçar a sexta, que é a primeira correntinha inicial. Olha, vou virar, tá vendo? E vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, que as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar aqui no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 13 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Trabalhamos 14 pontos altos. Eu volto novamente lá na nossa base e vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o sexto, olha, lembrando que a gente vai laçar só apenas uma argolinha. E vou trabalhar um ponto baixo, certo? Então, nós vamos fazer essa sequência de repetições, gente, por 4 vezes. Olha aqui, chegamos na nossa última pétala, certo? Então, nós vamos ter um total aí, gente, de 4 pétalas na primeira carreirinha, olha. Vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, gente, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui no avesso, olha. Vou laçar a argolinha que está atrás, olha, na reta do ponto baixo, olha. Tá vendo? A gente laçou apenas uma argolinha. Então, nós vamos lá na argolinha de reserva, olha, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e volta no mesmo pontinho, trabalhando um ponto baixo, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar, olha, 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo, um aumento. 1, 2. No próximo, nós vamos trabalhar um aumento. Olha, 1, volto no mesmo pontinho de base, 2. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, fazendo todo o contorno. Lembrando que o aumento são 2 pontinhos no mesmo pontinho de base. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Laçando apenas uma argolinha, nós vamos trabalhando. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, fazendo todo o contorno. Lembrando que a gente laça apenas uma argolinha, tá bom? Então, vamos continuar, olha. 1, 2, no próximo, um aumento. Olha, tô laçando apenas uma argolinha. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho. Eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, olha, eu não vou laçar todo o ponto, gente. Eu laço apenas uma argolinha e fecho com um ponto baixíssimo. Lembrando que essa carreirinha, ela tem que ter um total de 32 pontos baixos, certo? Agora, a gente fechou com um ponto baixíssimo, laçando apenas uma argolinha. Eu faço uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Vou pular 5 e laçar a sexta, olha, tá vendo? Com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir com 3 correntinhas e vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 13 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos. Olha, trabalhamos 14 pontos altos, né? Contando com as 3 correntinhas. Eu volto lá na minha base, olha, e conto 1, 2, 3, laço o quarto, olha, lembrando que apenas uma argolinha, pulei 3 pontinhos, lacei o quarto e trabalhei um ponto baixo. Feito isso, eu vou subir com o cordão de 6 correntinhas, 4, 5, 6, vou pular 5 e laçar a sexta, que é a primeira correntinha inicial, olha, viro, fecho com ponto baixíssimo, subo com 3 correntinhas, volto no meu pequeno círculo e vou sobrepor 14 pontos altos. 13 pontos altos, né, tendo um total de 14 com as 3 correntinhas. Trabalhamos 14 pontos altos. Eu volto lá na minha base novamente e vou contar, olha, 1, 2, 3, laço o quarto, um ponto baixo. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo? Por 8 vezes. Olha como ela vai ficando, gente, bem cheinha, tá vendo? Aqui nós temos apenas 2 carreirinhas,
né? A primeira com 4 pétalas, a segunda com 8, né? Chegamos na nossa última pétala. Nós vamos lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, fecha com o ponto baixíssimo, olha, tá vendo? Eu vou trabalhar uma correntinha e vem aqui, olha, lá naquela argolinha, aonde a gente laçou apenas uma para trabalhar a carreira de pétala, ó, tá vendo? Laço ela, olha, com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Laçando apenas uma argolinha, viu, gente? Olha, vou na próxima argolinha, que é o próximo ponto. Vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Vou no próximo, 1. No próximo, 2. 1, 2. Olha, no próximo, 1. E no próximo, 2. Então, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, um ponto alto, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, fazendo todo o contorno. Nós vamos ter um total aí de 48 pontos baixos. Olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho, que é a base da terceira carreira, certo? Então, nós vamos lá no primeiro pontinho inicial, laçando apenas uma argolinha, olha, nós vamos laçar apenas uma argolinha e fechar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Lembrando que essa carreirinha tem que ter 48 pontos baixos. Feito isso, gente, você percebe que eu trabalho do mesmo jeito todas as carreirinhas. Olha, tá vendo? A primeira com 4, a segunda com 8 e a terceira nós vamos trabalhar 12 pétalas. A mesma coisa, gente, ó, um ponto baixo, 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 5 de cima para baixo, laço a sexta, que é a primeira correntinha inicial, viro, fecho com ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Subo com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Volto no meu pequeno círculo e vou sobrepor 13 pontos altos. Subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Volto no meu pequeno círculo e vou sobrepor 13 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos. Trabalhamos 14 pontos altos. Vamos voltar lá na nossa base e vamos pular, olha, 1, 2, 3, laçar o quarto, um ponto baixo. Vou subir com o cordão de 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Viro, pulo 5, laço a sexta, fecho com um ponto baixíssimo, subo com 3 correntinhas, volto no pequeno círculo, vou sobrepor mais 13 pontos altos, tendo um total de 14 pontos altos. Então, nós vamos fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos 14 pontos altos, voltamos na nossa base e pulamos, olha, 1, 2, 3, laçamos o quarto, um ponto baixo, novamente, faz uma pétala, volta lá na base, pula 3 pontinhos, laça o quarto, e fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Vamos ter um total de 12 pétalas. Chegamos na nossa última pétala, olha, gente, nós trabalhamos 3 carreiras de pétalas iguais, olha como ela fica linda, tá vendo? Chegamos na nossa última pétala, olha, pulo 1, 2, 3, vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, olha, tá vendo? Laço, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu trabalho uma correntinha e vou lá atrás na argolinha que a gente deixou reservada, olha, tá vendo? Laço ela com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer todo o contorno, olha, laçando apenas uma argolinha do ponto. Olha, dentro de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, nós vamos fazer o contorno dentro de cada pontinho de base, um ponto baixo, certo? Então, nós vamos ter um total aí de 48 pontos baixos, olha.
Vou trabalhar somente pontos baixos, laçando uma argolinha. Então, na carreira anterior, eu tinha 48 pontos baixos. Como a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, nós vamos ter um total de 48 pontos baixos, certo? Vamos fazer todo o contorno. Dentro de cada pontinho de base, um ponto baixo. Olha aqui, gente, chegamos no nosso último pontinho, certo? Nós vamos lá no primeiro pontinho inicial. Agora, a gente pode laçar todo ponto, não precisa laçar apenas uma argolinha, não, tá vendo? Laçamos todo ponto, fechamos com o nosso ponto baixíssimo, certo? Faço uma correntinha, corto mais ou menos de 4 a 5 centímetros, olha, puxo, está pronta a nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Olha que linda que ela fica, bem cheinha. Olha o avesso dela. Então, a nossa última carreirinha de pontos baixos, nós vamos ter um total de 48 pontos baixos, certo? Agora, nós vamos entrar com a nossa linha verde, Anne, na cor, certo? 5767. Olha que cor linda, gente. Tá pronta a nossa flor. Agora, a gente vai vir aqui, gente, olha no avesso. Olha, nenhum dos pontinhos de base, eu vou prender com a minha linha verde, Anne, olha, um ponto baixo, certo? Eu prendi um ponto baixo, agora eu vou trabalhar um cordão de 11 correntinhas, certo? 1, 2, então, eu trabalhei um ponto baixo e vou fazer um cordão de 11 correntinhas. Trabalhamos um cordão de 11 correntinhas. Então, eu vou pular a primeira, laçar a segunda e vou trabalhar sobre esse cordão de correntinhas somente pontos baixos. Olha, pulei a primeira, lacei a segunda e trabalhei um ponto baixo. Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo, gente? Então, vamos lá. Sempre deixando duas correntinhas sem trabalhar, olha. Eu vou trabalhando, quando faltar duas correntinhas, eu paro. Então, olha aqui, nós trabalhamos um cordão de 11 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda e vou trabalhar 8 pontos baixos. Olha, deixando duas correntinhas sem trabalhar. Feito isso, eu faço uma correntinha, olha, eu vou virar, olha. Você percebe que em cima do nosso cordão de pontos baixos, tem um cordão de correntinhas. A gente vai laçar apenas uma argolinha, olha. Você reserva que está de frente para você e laça a segunda, olha. E vou trabalhar um ponto baixo. No próximo pontinho, olha, laçando apenas uma argolinha, um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo? Olha, agora nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, sempre laçando uma argolinha, olha. Vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 1, 2. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar, olha, um ponto alto, volto no mesmo pontinho de base, um meio ponto. Meio ponto é aquele que a gente laça e tira de uma só vez. No último pontinho, olha, laçando apenas uma argolinha, eu vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Eu vou trabalhar 2 correntinhas. Venho do outro lado e já laço a primeira argolinha que a gente deixou reservada. Olha, tá vendo? 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo pontinho, eu vou trabalhar um meio ponto, um ponto alto. Olha, no mesmo pontinho de base. Vou no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo, um meio ponto. E no último pontinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, olha.
eu vou pular 1, 2, 3 e laçar o quarto pontinho, um ponto baixo. Então, olha aqui, eu trabalhei, gente, um ponto baixo, um cordão de 11 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda e vim trabalhando dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo, tendo um total de 8 pontos baixos. Virei e lacei apenas a argolinha que fica no avesso e reservei a que está de frente para eu. E trabalhei, olha, um ponto baixo, um meio ponto, 3 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto, um meio ponto. E no último pontinho, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 2 correntinhas. Virei e vim do outro lado, olha. 2 pontos baixos na primeira argolinha. Na segunda, um meio ponto, um ponto alto. Na próxima, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Trabalhei 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo, um meio ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas. Voltei na minha base e pulei 3 pontinhos de base, lacei o quarto pontinho, um ponto baixo. Novamente, nós vamos subir com o cordão de 11 correntinhas. Trabalhamos 11 correntinhas, novamente, nós vamos pular a primeira, laçar a segunda e trabalhar um ponto baixo. E vamos fazer essa sequência de repetições por 8 vezes, sempre deixando 2 correntinhas sem trabalhar, certo? Então, nós vamos ter um total de 8 pontos baixos. Trabalhamos 8 pontos baixos, olha, deixamos 2 correntinhas sem trabalhar. Eu faço uma correntinha, olha, e vou voltar. Sempre lembrando de laçar apenas uma argolinha, gente. Olha, eu laço a primeira, fiz uma correntinha, laço a primeira e vou trabalhar um ponto baixo. Vou na próxima, olha, um meio ponto. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Certo? Agora, no próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. No próximo, um ponto alto, um meio ponto. E no último pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. 2 correntinhas, viro e venho do outro lado. Olha, no primeiro eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo, um meio ponto, que é aquele que a gente laça e tira de uma só vez. Um ponto alto. No próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2. E vamos trabalhar agora 3 pontos altos. 1, 2, 3. No penúltimo pontinho, nós vamos trabalhar um meio ponto, laçando e tirando de uma só vez. Agora, a gente trabalha um ponto baixo. 2 correntinhas, voltamos lá na nossa base e vamos pular. Olha, 1, 2, 3, laçamos o quarto, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa sequência de repetições, gente, por 12 vezes. Olha, gente, aqui esse passo a passo, eu fiz até em outra cor, para você ver que ela vai ficar linda, com a linha mesclada também. Olha que linda, em outras cores, que assim que passar o Natal, você pode continuar usando, certo? Olha que linda, até mesmo para fazer um outro trabalhinho, né? Olha, trabalhamos 12 folhas. Cheguei na última folha, eu vou trabalhar 2 correntinhas, olha. Vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, vou fechar com ponto baixíssimo, olha, certo? Vou fazer uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, olha, eu vou lá na minha folha e vou contar 1, 2 e vou laçar o terceiro pontinho com ponto baixíssimo. E vou trabalhar agora, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, dentro de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixíssimo com espaço de uma correntinha.
até chegar na pontinha da nossa folha, olha. Vou trabalhando, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Chegando nas duas correntinhas de base lá da ponta da folha, olha, eu levo a agulha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, olha, um ponto baixo. Venho do outro lado e já laço o primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. E vou fazer essa sequência de repetição. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir, você para, certo? Então, vamos lá, a mesma sequência, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando 2 pontinhos, olha, eu parei. Então, eu pulo 2 para começar e deixo 2 sem concluir. Olha, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou na próxima folha, olha, eu conto 1, 2, laço o terceiro. E vou fazer a mesma sequência de repetições, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, gente, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Pulo 2 pontos, laço o terceiro, olha, emendei com um ponto baixíssimo, voltei no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Fui na primeira folhinha, olha, pulo 2 pontinhos e já começa um terceiro. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei lá nas duas correntinhas de base, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Viro, venho do outro lado, com a mesma sequência de repetições, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Cheguei no finalzinho, deixo 2 pontinhos sem concluir. Vou lá em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou na próxima folha, pulo 2. Então, eu pulo 2 e deixo 2 sem concluir. Vamos trabalhar fazendo todo o contorno, com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos no nosso último pontinho, olha, deixamos 2 sem trabalhar. Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial, vou levar a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, olha. Puxo e amarro. Tá pronta a nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar as bolinhas, certo? Nós vamos trabalhar 3 bolinhas iguais, certo, gente? Olha, nessa aqui, eu trabalhei o arrebite dourado número 4. E nessa outra aqui, olha, que eu fiz a florzinha do mesmo jeitinho, só que eu trabalhei em branquinha. Eu usei meia pérolas, número 4 também. Esse arrebite douradinho, eu usei para cada uma 16 arrebite. E a meia pérola, eu usei 12 para cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar 3 bolinhas. Muito fácil para fazer, viu, gente? Eu vou fazer, olha, um anel mágico. Eu faço isso, vou laçar, olha, e vou fazer uma correntinha. Feito isso, eu solto, olha, tá vendo? Vou subir com mais 2 correntinhas, são 3 correntinhas, certo? Contando com as 3 correntinhas, eu vou voltar nesse pequeno círculo e vou sobrepor mais 20 pontos altos. Nós vamos ter um total aí de 21 pontos altos, certo, gente? Então, vamos lá, trabalhando 21 pontos altos. Olha, temos um total de 21 pontos altos. Lembrando que a gente está usando a linha Anne na cor 36, 35, certo? Então, vamos lá, olha. Agora, a gente vai puxar a nossa linha para fechar o nosso círculo. Olha aqui, ó, tá vendo? Feito isso, você puxa para ficar bem apertadinho. Emenda com um ponto baixíssimo, certo? Nas 3 correntinhas iniciais, você conta de baixo para cima. 1, 2, laça a terceira e fecha com um ponto baixíssimo, certo? Então, vamos lá. Fechamos com ponto baixíssimo, eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Feito isso, eu vou no próximo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos. No próximo pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, 1. No próximo, 1. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, nós vamos fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições.
2 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos, um aumento. Fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho. Vamos lá nas 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou laçar a terceira, fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Certo? Então, todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Sobre cada ponto alto de base, um ponto baixo. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, corta aí aproximadamente de 3 a 5 centímetros, certo? E está pronto, certo? De um lado. Então, nós vamos precisar, olha, de 2 iguais, tá vendo? Porque aqui agora a gente vai trabalhar com a nossa bolinha depois, certo? A outra da parte de cima, a única diferença, gente, que a hora que eu termino aqui, eu não corto a minha linha. Eu vou subir com o cordão, tá vendo? Então, uma parte você arremata já aqui, certo? Vai ficar arrematado. Você corta aqui, tá pronto de um lado. A parte que vai, essa correntinha, você faz a parte de cima, sem cortar, você já sobe com o cordão de 30 correntinhas. Olha, trabalhamos 30 correntinhas, você corta aí, puxa e amarra, certo? Olha aqui, então, fica assim, olha, de um lado. Um lado vai ficar assim, olha, tá vendo? E da outra, você trabalha 30 correntinhas. Trabalhou 30 correntinhas, você vem aqui, olha, com a agulha, certo? E arrasta ela aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ela fica assim, certo? Agora, nós vamos montar as nossas bolinhas. Então, nós vamos trabalhar 3 bolinhas iguais, viu, gente? Olha, tá vendo? Agora, nós vamos montar elas. Certo? Vamos decorar agora nossas bolinhas. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Nós puxamos a nossa correntinha, certo? Ficando assim. Agora, aí você coloca ela bem no cantinho assim. Agora, a gente vai vir trabalhando com a cola quente, olha, eu vou colocar uma quantidade de cola quente no fundinho, também vou passar assim, olha, nas beiradinhas, certo? Feito isso, eu venho com a minha bolinha, olha, e encaixo ela, tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui. Viu? Olha aqui, tá vendo? Você encaixa ela bem bonitinha, aqui, ó, deixei dobrar, mas não pode, viu, gente? Tem que ficar certinho, ó. Ficando assim. Aí, você vem, pega aquela outra parte, olha, coloca uma quantidade de cola quente nas beirinhas também, olha, pra ela não ficar soltando. Aí, você vem e encaixa o outro lado, olha. Olha aqui. Olha como ela ficou. Tá vendo? Olha. Agora, nós vamos colar o nosso arrebite. Se você for usar os arrebites ou a meia pérola, a colagem, a decoração é do mesmo jeito, certo, gente? Então, vamos lá. Eu venho aqui e coloco um pontinho de cola quente. Olha, eu venho aqui, pego o meu rebite e colo, certo? Aí, eu venho... Vou colar o próximo, tá? Coloco um pinguinho de cola quente, sem colocar muito, viu, gente? Pra não tá aparecendo aí, ó, não tá vazando a cola. Olha, tá vendo? Então, você vai colando, fazendo todo o contorno. E com as pérolas, você faz a mesma coisa. Você coloca um pinguinho de cola quente e vem, certo? Aperta e segura. E assim, você vai fazendo todo o contorno. Olha aqui como ficou. Tá vendo? Olha aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos montar o nosso enfeitinho, usando aí uma flor, 3 bolinhas e o nosso imã, certo, gente? Então, vamos lá. Gente, o imã, você pode estar usando essa plaquinha ou assim, certo? Essa plaquinha, vou falar para vocês o que aconteceu. Eu aproveitei esse imã, sabe, de uma propaganda de gás.
certo? Então, vamos lá, vamos aproveitando que a gente tem em casa, né, gente? Reciclando. Olha, que é mais fácil para você achar essa plaquinha, tá? Você pode estar cortando, eu vou colocar ela inteira para dar uma sustentação bem legal, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar as 3 bolinhas, deixar 2 na mesma altura, a do meio um pouquinho mais comprida, tá vendo? Aí eu venho aqui, coloco um pouquinho de cola quente. Gente, cuidado para não se queimar, viu? Porque a cola quente, quando ela tá bem quentinha, ela queima assim, tá? Olha, eu faço isso com muito cuidado. Venho aqui, olha, do outro lado, com bastante cuidado, porque eu vivo com os dedos queimados. Porque eu falo para ter cuidado, mas eu mesma não tenho. Olha aqui, ó, acabei de queimar. Tá vendo? Olha aqui. Aí você faz isso aqui, você pega a sua florzinha e vai colar isso aqui, olha, atrás da flor, certo? Então, vamos lá, eu vou colar, certo? Desse jeitinho. Olha, agora eu venho aqui na flor, coloco a cola quente, olha, tá vendo? Coloco a cola quente, venho aqui, ó, grudo ela bem grudadinho, tá vendo, gente? Coloca bastante cola para ela ficar bem coladinha. Agora, aqui, olha, eu corto o excesso, certo? Olha. Pego a minha cola quente, olha, gente, tem que colar bem coladinho para não ficar escapando, olha, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó, bem generosa a quantidade. Olha, colamos as nossas bolinhas, agora a gente vai colar o nosso ímã, olha, gente, coloca bastante cola, uma quantidade bem generosa, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Aí, você acerta as bolinhas, tá vendo? Aí, você vem com a sua plaquinha, olha, coloca assim e segura, olha. Aperta bem apertadinho, olha aqui, ó. Que a cola quente, ela é instantânea, ela seca rapidinho. Olha aqui, gente, tá vendo? Olha que lindo o nosso enfeite, certo? E a mesma coisa eu fiz no branquinho, olha, tá vendo? Olha aqui, ó, com as plaquinhas, ó, o branquinho eu nem finalizei, ó, tá vendo? Só coloquei pra gente tá ensinando aí, olha que lindo. Está pronta a nossa aula de hoje com esses lindos enfeites natalino para a geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fique com Deus. Curtam e compartilhem, gente. Deixe seu comentário aí.